Nessa nossa aula, a gente vai continuar tentando entender o formato das curvas de indiferença e, na verdade, a taxa marginal, né, de escolha intertemporal. Ok? Vamos lá, então. Vamos para o nosso slide. Então, se nós estamos falando, né, e estávamos falando para você na aula passada, né, a respeito, de um lado, dos formatos das curvas de indiferença e do outro lado, da taxa de substituição intertemporal, eu quero te lembrar, né, que as preferências dos consumidores entre o consumo futuro e, obviamente, o consumo presente diferem, sendo que alguns indivíduos estão mais dispostos a sacrificar mais consumo futuro por um maior consumo no presente, já outros, obviamente, estão dispostos a sacrificar o consumo presente para obter um maior consumo futuro. As funções de utilidade intertemporal dos indivíduos diferem porque as suas utilidades intertemporais entre consumo presente e futuro também diferem. E aí nós havíamos falado para você isso na nossa aula anterior, quando nós havíamos dito que nós temos basicamente 3 padrões de consumidor. Aquele consumidor impaciente, o consumidor paciente e o neutro. Então, vamos lá. Os formatos, assim, da nossa curva de indiferença e a taxa de substituição intertemporal fica da seguinte maneira para um consumidor impaciente. Então, na verdade, se eu tenho um consumidor impaciente, entre consumir no momento presente ou consumir no momento futuro, nós vamos poder perceber que a sua curva, né, de utilidade vai tangenciar o momento presente. E, portanto, ele vai fazer aquela opção absolutamente óbvia que nós havíamos falado. Ele prefere, no momento presente, mais consumo e menos poupança. E, obviamente, isso acarretará no futuro que ele tenha menos consumo e que, portanto, para manter um padrão mínimo de vida, ele terá que ter mais poupança. O problema é que se nós nos recordarmos lá da teoria do Fisher, ele vai nos afirmar que nós temos, na verdade, uma situação em que, né, num primeiro momento, a renda do indivíduo, né, é uma renda baixa com uma tendência muito clara de elevação. Num segundo momento, nós temos lá o ápice da renda que é alcançado na meia-idade. E num terceiro momento, na verdade, nós temos uma queda da renda. E que, portanto, né, qual é a tendência? Se eu optar no primeiro e no segundo momento por consumir mais, provavelmente eu terei problemas em manutenção do meu status de vida no futuro. E qual é a consequência disso? É que, na verdade, dependendo, né, da maioria dos consumidores presentes dentro de uma economia, se eles forem, em sua grande maioria, consumidores impacientes, na verdade nós teremos uma baixa taxa de poupança presente, o que acabará afetando, né, a taxa de crescimento econômico futuro. Ou seja, quando uma dada sociedade tem uma baixa taxa de poupança presente, porque ela opta por mais consumo e menos poupança, eu acabo comprometendo o futuro. Porque no futuro eu terei menos consumo e a necessidade de mais poupança, porém, segundo Fisher, a minha renda entra em queda. Resultado, eu comprometo a taxa de crescimento do futuro. Resultado, nós temos aqui uma junção extremamente interessante, de um lado, entre os conhecimentos da microeconomia e outros da macroeconomia. Continuando, então. Curva de indiferença para um consumidor impaciente.
a inclinação da linha A' é igual a menos 1. A linha BB é tangente à curva de indiferença quando o consumo em 2 é o mesmo e tem inclinação que é menor do que tem inclinação que é menor de menos 1. Portanto, A1. Portanto, a inclinação da curva de indiferença é maior do que 1. Neste caso, temos que o consumidor estará disposto a trocar 1 de consumo corrente por 1 de consumo futuro, somente se no futuro seu consumo aumentar por mais de 1. Examinemos o caso. Curva de indiferença, agora, para um consumidor neutro. E aí você vai lembrar que, neste caso, nós temos a inclinação da nossa curva de indiferença igual a menos 1, quando os gastos em consumo foram os mesmos em ambos os anos. Ou seja, na verdade, a gente vai poder observar que tanto no momento presente quanto no momento futuro, ele opta poupar e consumir basicamente, vamos corrigir aqui, consumir a mesma quantidade. Resultado, nós temos um número relativamente pequeno número de pessoas que pensam dessa forma, entre poupar e consumir na mesma proporção hoje do que amanhã. Mas eu posso pensar numa outra hipótese, que seria a curva de indiferença para um consumidor paciente. E aqui eu quero te recordar que, neste caso, o consumidor permanece indiferente a um dado 1 nos gastos correntes, portanto, no momento atual, se o seu consumo futuro aumentar por menos que 1. Resultado, na verdade, nós vamos poder perceber que, para o consumidor paciente, ele aceita poupar mais e consumir menos no momento presente, para poder no futuro, segundo Fischer, quando a sua renda cairá, ele poder ter mais consumo, inclusive com a aplicação do seu capital no momento presente, rendendo juros no futuro, e, portanto, ter no futuro uma necessidade cada vez menor de poupar. Sendo assim, eu posso calcular, então, a minha taxa marginal de substituição intertemporal. Então, utilidade é igual à utilidade do momento presente e momento futuro. Nós temos, então, como ao longo de uma curva de indiferença, DU é igual a 0, a gente vai ter que, e aí nós temos a nossa equação aqui embaixo. Se assim é, a gente pode, então, pensar que a nossa taxa marginal de substituição intertemporal, taxa marginal de substituição intertemporal, me é dada pela seguinte equação. Utilidade marginal 1, portanto, do momento presente, e utilidade marginal 2, portanto, do momento futuro. Se assim é, vamos lembrar as preferências do consumidor. Então, se a gente sabe que a inclinação de uma curva de indiferença em qualquer ponto da curva é igual à taxa marginal de substituição de I, e que a taxa marginal de substituição é o montante de consumo futuro que o consumidor está disposto a substituir por uma unidade de consumo presente, nós vamos poder concluir que nós temos aqui o consumo presente, aqui o consumo futuro e a taxa marginal de substituição entre o consumo presente para o consumo futuro. Portanto, ele é me dado por essa taxa marginal de substituição. Sabendo disso, a taxa marginal de substituição, vamos corrigir aqui,
Eita! Agora sim. Corrigindo. A nossa taxa de marginal substituição intertemporal me é dada pelo quê? Pela razão das utilidades marginais do consumo nos dois períodos. Tudo bem? Portanto, taxa marginal de substituição, né, na verdade, me é dada pela razão das utilidades marginais do consumo nos dois períodos. Utilidade marginal do período presente, divididos pela utilidade marginal do consumo futuro. Ok? Muito bem. Com isso, então, nós estamos terminando, né, mais uma etapa aí da nossa aula sobre escolha intertemporal. Ok? Forte abraço, a gente se vê.